Seja Deus gracioso e nos abençoe ao estudarmos uma vez mais o Evangelho de Lucas. Capítulo 5 de Lucas é o nosso texto deste dia. E assim diz o evangelista Lucas. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Com certeza, empresas sempre têm critérios para contratar algum funcionário. Especialistas têm critérios em escolher determinados funcionários para as empresas que representam. Eu não sei se você já fez alguma entrevista de emprego na sua vida. Sabe como isso é um tanto, às vezes, tenso e dificultoso. O que será que pesa de fato quando alguém vai ser selecionado dentre tantos candidatos? Isso pode variar de acordo com a necessidade da própria empresa. Estava lendo um artigo de uma executiva chamada Sukhinder Singh Cassidy, creio que é assim que se pronuncia. É uma executiva e empresária de tecnologia que trabalhou em empresas como a Google, a Amazon, a News Corp e outras empresas grandes nos Estados Unidos. E numa entrevista que ela fez ao New York Times, disse que procurava por candidatos inteligentes, mas, acima de tudo, candidatos que pudessem evidenciar e colocassem o bem da empresa acima dos seus próprios interesses. Então, as perguntas e as análises eram feitas sobre a intenção do candidato. Uma combinação única é encontrar alguém que seja capacitado, inteligente e que tenha um certo grau de humildade para se colocar no lugar, no ecossistema da empresa como um todo. E diz ela que nas suas entrevistas, nas suas experiências, ela tem encontrado muitas pessoas realmente inteligentes,
mas que inteligência é tudo o que elas têm. E ela disse, e isso acaba sendo frustrante numa seleção. Quais seriam os critérios que Jesus usou para chamar seus discípulos, para convocar seus discípulos? O que Jesus usou ao selecionar aqueles 12 homens? Nosso texto coloca Jesus neste exato momento, nesse processo de escolha dos 12 discípulos. Ele tinha uma multidão de discípulos e ele iria escolher dentre eles 12. O texto de Lucas e de outros evangelistas também nos apresenta que Jesus Cristo era um homem de oração. E para fazer a seleção dos seus discípulos apóstolos, ele passou a noite toda orando ao Pai. Porque Jesus tinha em mente que aqueles que seriam seus apóstolos seriam dados a ele pelo Pai, seriam selecionados e escolhidos pelo próprio Pai. Por isso ele passou a noite orando antes de chamar seus discípulos. No texto de Lucas 5, Pedro, André, Tiago e João não sabiam nada disso, que Jesus estivesse ali com essa visão, com essa intenção com relação a eles. Eles não sabiam que sobre aquelas águas das quais eles acabaram de sair, algo extraordinário Jesus iria fazer através deles. Lucas deixa claro que ao fazer esse registro, selecionar esse registro, uma vez mais é para que ele tivesse viesse fundamentar, dar de fato a visão aos seus leitores dos sinais que Jesus Cristo fez e sinais que apontavam para ele como o Messias, o Cristo que devia vir ao mundo. Este é o primeiro propósito de fato de Lucas. Este é o Cristo. Ele fez tais e tais coisas. Confie nele. Mas o nosso texto nos traz preciosos ensinos para a igreja dos nossos dias e não só daqueles dias. Lucas registra 16 milagres de Jesus no seu evangelho. E em outros momentos ele diz que Jesus fez muitas outras curas sem identificar quais foram essas curas. Você pode ver isso no texto de Lucas em alguns momentos. E esses feitos, estes fatos, estes sinais apontavam para o Messias ou para o ministério do Messias, para atos e fatos que o Messias realizaria quando ele estivesse presente entre nós. Conforme o próprio profeta Isaías veio falar em Isaías 35, Isaías 61, sobre o papel, o trabalho, o ministério do servo do Senhor, o Messias. Além do registro dos milagres, Lucas registra os sábios e inusitados ensinos de Jesus Cristo, as suas pregações, com os quais ele despertava a admiração de muitos, e em outros, no entanto, os seus ensinos causavam resistência, até mesmo ódio. Aquele dia, segundo Lucas, foi um dia atarefado para Jesus na região de Cafarnaum. Ele acabara de expulsar um demônio, Lucas 4, versículo 31, e logo a seguir ele curou a sogra de Pedro, e a notícia dos feitos de Jesus, as multidões compareciam e ele fazia uma série de curas, e portanto a fama de Jesus já o precedia em muitos lugares. No capítulo 4, versículo 40, diz Lucas que ao pôr do sol, isto é, já à tardinha, todos os que tinham enfermos e endemoniados em suas casas, agora desobrigados da guarda da lei do dia do sábado, este era o primeiro dia da semana, traziam a Jesus os seus enfermos, endemoniados, e ele os curava e libertava todos. Sendo
ainda dia, ele foi a um lugar deserto. Marcos 1,35, registra que ele se retirou para orar, estar sós com o Pai. Contudo, nós vemos que uma grande multidão em Cafarnaum o achou e rogou que não os deixassem. E neste texto, já próximo à praia, o lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, esta grande multidão o compeliu de tal forma que ele usou o critério de entrar no barco, se afastar um pouco da praia e dali assentado no barco, pregar, anunciar, ensinar as coisas do reino de Deus. As verdades do reino fluíam da boca do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. E assim, eles foram edificados durante várias horas. Não sei quanto tempo, mas um tempo considerável, sentados à praia, ouvindo o Mestre. Que bela visão. Boa coisa para estar na praia, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, eu quero tirar alguns princípios e valores desse texto para nós. E, olhando para esse texto sagrado, vemos que Lucas registra que a primeira preocupação do Senhor Jesus Cristo era ensinar o povo. As coisas espirituais para Jesus sempre precedem as coisas materiais, embora ele não dispense as coisas materiais, embora ele sempre venha suprir o povo de coisas materiais, mas o Senhor Jesus Cristo em seu ministério nos ensina que as coisas espirituais e do reino sempre devem dar primazia ao nosso ministério e aos atos que nós realizamos para o reino de Deus e para o povo de Deus. O ensino de Jesus é fundamental para todo discipulado cristão. Ele entrou no barco com a finalidade de ter espaço para ensinar o povo, mas ele preparava também Pedro, Tiago, André e João. Jesus ensinava que antes que poder e milagres, curas, seus discípulos deveriam entender, dar primazia, ouvir e aprender das riquezas dos ensinos do reino de Deus, da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus tem primazia no ministério do Senhor Jesus Cristo e deve ter primazia no nosso ministério. O ensino do reino de Deus é tão precioso para o ser humano. Seus ensinos são libertadores. Liberta o homem da sua ignorância quanto à vontade de Deus. Abre os olhos dos homens quanto à realidade dos céus, quanto à realidade da vida, a sua própria realidade. Seus ensinos são chaves para qualquer intimidade com o Pai Celeste. Não são poderes, não são milagres, mas são ensinos preciosos que nos fazem entrar na intimidade com Deus, na comunhão com Deus. Seus ensinos são graça e são vida para o ser humano, proporcionam mudança de mente, quebrantamento de coração, proporcionam riqueza ao nosso coração, riqueza à nossa mente, e liberdade e trabalho à nossa vontade. Ele é capaz de moldar o nosso querer. Seus ensinos seguramente norteiam o ser humano, eles fundamentam realmente a esperança e a confiança do crente. Seus ensinos fazem caminho seguro para os pés de todo crente. A riqueza do ensino celeste é o palco pronto para a edificação da fé de todo e qualquer que queira ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. O ensino pelo falar da palavra, o ensino pela exposição da palavra, o ensino pela realização da palavra, isso tem grandes efeitos na vida daqueles que se apresentam ao Senhor Jesus Cristo. Grandes são os efeitos e os feitos das palavras do Senhor Jesus Cristo. Além de enriquecer a mente, tornam sábio o coração, enche os olhos de esperança e dão poder para agir seguramente
segundo o agir e o viver do reino de Deus. Jamais desprezemos o ensino. Ele é fundamental para a fé, ele é fundamental para o discipulado, ele é fundamental para a edificação, ele é fundamental para habilitar o crente para toda a boa obra do reino de Deus. Todo aquele que o Senhor chama para o reino, chama-o pela palavra e o edifica da palavra, ele comissiona a palavra. Nós vivemos um tempo em que os homens correm atrás de poder. Nós corremos um tempo em que ministérios e mais ministérios são fundamentados em cima de poder, do extraordinário de milagres. Poder e milagres fazem parte do nosso ministério, mas jamais hão de suprimentar o ensino do reino de Deus. Não desprezemos os fundamentos da fé cristã. Agora, outro aspecto interessante que encontra esse texto sagrado é que Jesus Cristo é sempre surpreendente àqueles que lhe obedecem à voz da palavra. Jesus Cristo é sempre desafiante àqueles que lhe ouvem a palavra. Depois de ensinar por algum tempo, Jesus disse para Pedro: faze-te ao largo, isto é, vai para águas mais profundas. E indo, ele disse para Pedro: lançai as redes para pescar. Aquele que cuidou do ensino, ainda está cuidando do ensino, agora pelo exercício do seu poder. Ele está para fazer algo espetacular, fantástico, que vai moldar, transformar a vida daqueles homens e dar-lhes preciosos ensinos. Lança a rede. Sabemos que Pedro, André, João e Tiago, eles eram sócios, eles tinham uma empresa pesqueira. Haviam 2 barcos, não só um barco, mas 2 barcos, 4 homens, uma sociedade de homens de negócio, peixes. Porém, esses pescadores que estavam desembarcados, agora estão novamente embarcados. Esses pescadores que lavavam as suas redes para guardá-las e prepará-las para outros dias, agora têm nas mãos outra vez para serem lançadas ao mar. Mas eles estavam vindo de uma experiência frustrante. Eles não são como eu, ou como muitos que têm pescaria por hobby. Eu gosto de uma pescaria, eu gosto de estar numa pescaria, muito mais do que de peixes. Mas peixes para aqueles homens era o seu negócio. Nenhum peixe queria dizer nenhum dinheiro, o que é péssimo para o negócio. Ruim para a despensa de suas casas, bolso vazio, um coração ansioso, redes vazias, corações cheios de dúvidas. Senhor, passamos a noite inteira pescando, não vai adiantar jogar rede. Nós jogamos rede por esse mar toda noite. Não tem peixe, o mar hoje não está para peixe. Mas Jesus estava ensinando aqueles discípulos, a primeira coisa é confiar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ainda que elas soem estranhas aos nossos ouvidos. Faze-te ao largo, lança as redes para pescar. Senhor, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Sob tua palavra lançaremos a rede. Meus amados, é tempo de lançar redes, mesmo quando nós tenhamos tantas experiências frustrantes. É tempo de obedecer o Mestre e lançar novamente nossas redes sob o poder da palavra do Mestre. Se o Senhor estiver na nossa lida, se o Senhor estiver conosco, e se lançamos as redes sob o poder da palavra de Cristo, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. Se Ele ordenar, lança as redes, devemos lançar as redes. Faze-te ao largo, devemos ir ao largo. Pois na obediência do servo de Deus, grandes coisas
vão acontecer com suficiência em nossa vida. Pedro obedeceu, Tiago obedeceu, João obedeceu, André obedeceu, e pela obediência deles, recolheram tantos peixes como nunca em sua vida. Terceira coisa que eu observo nesse texto, queridos. Então, a primeira, você está lembrado de que o ensino do reino de Deus jamais deve ser preterido. Ao contrário, o ensino do reino de Deus deve ter primazia em nosso ministério. Pescadores de homens têm que dar primazia à palavra de Deus. Segunda coisa é que o Senhor Jesus Cristo é surpreendente, e quem opera ou sob a palavra do Senhor de Deus terá eficiência no seu ministério. Coisas grandiosas, surpreendentes vão acontecer em nossas vidas, em nossos ministérios. E terceira coisa é que o mando do Senhor Jesus Cristo é sempre oportuno. Os que lhe obedecem experimentarão do poder da sua providência. E eles puderam apanhar grande quantidade de peixes. Mesmo parece que o momento ainda nos seja desfavorável sobre a palavra de Deus, coisas grandiosas vão acontecer. O favor de Deus sempre alcança aquele que age pela fé e que age sob a palavra de Deus. A genuína fé é sempre obediente, e o obediente sempre será honrado com o feito e os fatos que Deus vai realizar na sua vida. Sabe por que nós não apanhamos peixe? É porque já achamos que o mar não está mais para peixe. Quem não lança as suas redes não pega peixe. Quem não lança o seu anzol não pega peixe. Quem fica a contemplar o mar é a única coisa que vai ter, contemplação. Crente não pode viver de contemplação. Contemplação tem seus momentos especiais em nossa vida, mas nós devemos ser crentes de ação. Sob a palavra do Senhor Jesus Cristo, os lugares mais improváveis vão dar peixes. Aquele que parecia ser o dia da caça e não o dia do caçador, aquele que parecia ser que o mar não estava para peixe, deu tanto peixe, porque o poder do Senhor Jesus Cristo faz diferença. Nós devemos ser obedientes e vamos ter peixes em abundância. Jesus sempre supera as nossas impossibilidades, e Jesus sempre contrapõe com todas as nossas improbabilidades. As redes vazias de outrora agora estão rompendo cheias de peixes. Meus queridos, essa não pode ser também a nossa história. A história da sua igreja, da sua congregação, da minha congregação, do nosso trabalho de reavivamento, nosso trabalho de reedificação da igreja, de uma renovação da igreja, de uma renovação ministerial. Às vezes o nosso campo ministerial parece que já está estéril, a nossa vida está estéril, a nossa igreja está estéril, a nossa palavra está estéril. É tempo de crer que o Senhor vai fazer coisas ainda grandiosas e vai alcançar os seus. Boa coisa é elaborar firmados na providência do Senhor Jesus Cristo e insistir ainda mais. Aquele que Jesus usará será aquele de um coração humilde, obediente, que confiará na palavra do Senhor e lançará as redes. É tempo de lançar redes. Boa coisa é obedecer a Jesus, mesmo quando isso nos pareça improvável. O Senhor nos surpreende pela nossa obediência. Eu sei que você conhece a história de Naamã, e aquele homem general leproso que ficou indignado com Eliseu, porque ele mandou que ele se lavasse no Rio Jordão. Ele esperava que o profeta invocasse os céus e houvesse
algum fato extraordinário e ele ficaria curado diante do profeta e diante dos olhos de todos. Mas o profeta disse: vai, lava-te 7 vezes no rio. Ele ficou indignado com isso e resolveu ir embora indignado. E pelo caminho o seu servo lhe disse: Senhor, para ser curado o Senhor não faria qualquer coisa? O Senhor não veio de tão longe para ser curado? E o profeta pediu que apenas o Senhor entrasse na água por 7 vezes. O que o Senhor tem a perder? Entra no rio, banhe-se 7 vezes, conforme a voz do profeta. E ele então, convencido pelo seu servo, entrou no rio Jordão, e você conhece o resultado. Depois de 7 vezes ele saiu limpo de toda a sua lepra. Ele teria voltado para a sua terra ainda leproso, se não tivesse obedecido à voz do profeta e entrado no rio Jordão. É isso que está faltando muitas vezes, meus amados. Nós somos insistentes adoradores, mas pouco operadores. Nós somos assíduos frequentadores de templos, mas pouco assíduos na seara do Senhor. Aquele que não lança semente não colhe, aquele que não lança as redes não colhe peixes, não recolhe peixes, e estará sempre a olhar para o mar de redes vazias. O temor do Senhor, que tocou o coração de Pedro, possibilitou a ele entrar para uma missão mais excelente. Pedro se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo depois de ver os feitos de Jesus e disse para o Senhor: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro se achava indigno de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pedro reconhece que aquele que está diante dele é o Santo de Deus e que ele, Pedro, é um miserável pecador. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo não se retira. E como um ato da sua graça, de seu favor, chama Pedro, André, Tiago e João para o ministério e oferece a eles a mais nobre vocação: não temais, doravante serás pescador de homens. E sabemos da história, como o Senhor os equipou para serem pescadores de homens. Homens iletrados que se tornaram eloquentes pregadores, pelo poder do Senhor. Eles, deixando tudo, seguiram Jesus após essa vocação. Uma mudança radical na sua vida. Deixaram os barcos, deixaram a empresa pesqueira e foram para o ministério do reino de Deus. Os feitos do poder de Jesus não têm como propósito maior encher nossa despensa. Mas os feitos do Senhor Jesus Cristo têm como propósito maior, e pelo seu poder, trazer para o reino de Deus todos que são de Deus. Pegar pecadores para fazer deles missionários no campo de Deus. Pescadores de homens. Pescadores não para a sua denominação, mas pescadores de homens para o reino de Deus. Estes homens simples e letrados transtornaram o mundo da sua época pelo poder da palavra do ensino do Evangelho. Estes que arrombaram as portas do inferno levaram milhares, centenas de milhares para o reino de Deus. Nós estamos no mesmo mundo de Pedro e dos demais apóstolos. E a missão deles é a nossa missão. Há um velho hino que diz: quem está ao lado do Senhor Jesus? Quem quer ajudá-lo? Outros a chamar. Quem quer ajudá-los? Outros a chamar. O Senhor ainda continua a vocacionar a nós para sermos pescadores de homens. Quem de Cristo ao lado hoje quer andar?
há de resoluto ao seu lado estar, não ambicionando honras ou poder, mas ambicionando levar homens aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem chamado você para também ser um pescador de homens? Lembre, os discípulos do Senhor Jesus Cristo são chamados antes de tudo pelo poder da palavra, para o ensino da palavra. As coisas espirituais têm primazia no ministério dos pescadores de Deus, dos pescadores de homens. Os discípulos a quem Jesus usa são aqueles que têm um coração humilde e pronto para obedecer o mandar do Senhor Jesus Cristo, lançar redes. Pescadores de homens são aqueles que são habilitados e sabem que precisam lançar as redes. As propostas de Jesus são sempre desafiadoras, lança a rede. E será sempre surpreendente a todos nós. Os discípulos de Jesus experimentam o sucesso da fé, o trabalho daqueles que têm o poder e providência de Deus. Do fracasso para o sucesso. De pescadores de peixes para pescadores de homens, para a glória de Deus. Sob a tua palavra, lancemos as redes. Queridos e amados, grandes coisas o Senhor tem para fazer neste mundo, através de você e sua igreja, de seu ministério. Lembremos como Paulo diz, que no Senhor nossas obras não serão em vão. Deus seja gracioso e os abençoe. Amém.